Eles estavam na Terra antes de nós? Será que nossa Terra já foi dominada por uma civilização super avançada, muito antes mesmo do primeiro ser humano existir? É exatamente isso que diz a hipótese siluriana. Hoje vamos dar uma olhada nisso, desde cidades subterrâneas misteriosas até pirâmides e mapas lidar da Amazônia. Hoje vamos revelar as descobertas mais espetaculares sobre o passado do planeta. Então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sim, a ideia de que nós, humanos, não somos a primeira espécie inteligente em nosso planeta é realmente fascinante. Embora, é claro, muitos agora argumentariam que o adjetivo inteligente também não se aplica necessariamente a todo representante do Homo sapiens. Mas se vocês são inteligentes, já deixem uma inscrição no canal agora mesmo. Assinar não custa nada. Assim vocês não perdem mais nenhuma descoberta nova e ainda me ajudam com isso. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. O algoritmo do YouTube adora isso. E agora, vamos viajar profundamente na história da Terra. O que vocês acham? Antes de entrarmos mais a fundo, poderia ter existido uma civilização antes da humanidade? Se sim, onde e como? Escrevam suas ideias mais malucas nos comentários. O YouTube tá cheio de alegações de que as pirâmides ou supostas construções na Antártida foram construídas por civilizações pré-humanas, ou que varreduras sob as pirâmides mostram uma enorme cidade subterrânea, ou que sob o gelo eterno está a entrada para a Terra Oca. Há muitas bobagens sendo ditas e por isso vamos analisar tudo isso hoje e ver o que poderia ser realista. Será que uma civilização tecnologicamente avançada já existia na Terra há milhões de anos? Vamos começar com essa ideia revolucionária que vira completamente de cabeça para baixo nossa compreensão da história da Terra. Certamente há alguns fãs de Doctor Who entre vocês, né? Escrevam nos comentários se vocês conhecem a série e se são fãs. Gostaria de saber. Se for o caso, vocês certamente conhecem os Silurianos, que em Doctor Who são uma espécie de répteis humanoides que já habitavam a Terra como uma espécie inteligente muito antes da humanidade. É justamente dessa espécie de Doctor Who que vem o nome da hipótese siluriana ou hipótese siluriana, ou seja, a ideia de que talvez, na realidade, já tenham existido outras civilizações na Terra antes da humanidade. Eu sabia. Astrotin acredita em homens lagarto. Toda essa reflexão não tem absolutamente nada a ver com a teoria da conspiração. Seríamos governados por homens lagarto ou algo assim. Isso seria legal. Talvez isso fosse melhor que o governo atual. De qualquer forma, os pesquisadores realmente abordaram a ideia de uma civilização anterior de uma maneira puramente científica. No Journal of Astrobiology foi publicado um artigo no qual o professor de astrofísica Adam Frank e o pesquisador da NASA Gavin Schmidt detalharam se poderíamos descobrir uma espécie anterior desse tipo. Em si, não parece improvável que várias espécies inteligentes se desenvolvam em um planeta ao longo do tempo. Nossa Terra já tem 4 a 5 bilhões de anos. Pelo que sabemos, a vida também existe há muito tempo. Foi possível comprovar que os primeiros micróbios surgiram há quase 3,7 bilhões de anos. Então a vida existe há 3,7 bilhões de anos. A humanidade, em sua forma moderna, existe há apenas cerca de 200 mil anos. E nossa civilização atual há muito menos tempo ainda. Nossa vida moderna é apenas um piscar de olhos na história da Terra. Portanto, não é preciso muita imaginação para considerar, pelo menos em princípio, que os seres humanos não foram a primeira espécie no planeta Terra a desenvolver consciência e construir uma civilização. Talvez seja como no episódio de Star Trek com os VOD, dinossauros inteligentes que foram transferidos da Terra para outro planeta. Nada disso é exatamente muito provável, mas também não é impossível. E, por isso, é muito interessante que os pesquisadores tenham se debruçado mais detalhadamente sobre como poderíamos provar a hipótese siluriana. Existiriam resquícios de tal civilização que poderíamos rastrear? Dependendo de quanto tempo essa espécie viveu antes de nós, infelizmente não poderíamos simplesmente desenterrar seus edifícios como fazem os arqueólogos, ou, se foi há muito tempo, nem mesmo encontrar fósseis logo abaixo da superfície da Terra, mas teríamos que procurar por marcas geológicas muito profundas. O trabalho de pesquisa diz o seguinte: quando se trata de evidências diretas de uma civilização industrial, os registros geológicos não remontam a mais de 2,6 milhões de anos. Se formos muito mais longe,
tudo foi destruído e reduzido a pó. Portanto, provavelmente não encontraremos acidentalmente cidades subterrâneas abandonadas de reptiloides, porque se algo assim existisse, já teria sido reduzido a pó pelo passar do tempo. Mas talvez existam outros resíduos que ainda estejam preservados. Para descobrir isso, é útil imaginar quais resíduos de nós, seres humanos, ainda seriam encontrados daqui a milhões de anos. Que vestígios nossa civilização deixaria que resistiriam ao tempo? Na verdade, coletivamente, deixamos muitos vestígios que ainda estariam lá, mesmo depois que todos os nossos edifícios tivessem se deteriorado há muito tempo. O uso de fertilizantes, por exemplo, significa que estamos redirecionando os fluxos de nitrogênio do planeta para a produção de alimentos. Pesquisadores do futuro poderiam perceber isso pelas características do nitrogênio nos sedimentos da Terra da nossa época. O mesmo vale para as terras raras que estão em nossos smartphones e carros, que seriam depositadas com muito mais frequência nas camadas superiores da Terra. O mesmo vale para os depósitos de microplásticos. Portanto, nossa civilização definitivamente deixa marcas nos sedimentos que nunca seriam percebidas por olhos destreinados. Mas geólogos alienígenas futuristas definitivamente seriam capazes de perceber isso. Portanto, se vocês tentam evitar conscientemente o uso de plástico, estão tornando as coisas muito difíceis para os geólogos alienígenas. Isso significa que só precisaríamos procurar exatamente por esses tipos de assinaturas geológicas para talvez encontrar uma civilização que viveu antes de nós. Se houvesse outras espécies antigas e avançadas, poderíamos descobrir isso pesquisando anomalias de elementos e composições nos registros sedimentares. A facilidade com que isso seria feito depende, naturalmente, do tempo de existência dessa civilização. Uma espécie que dominou o planeta por centenas de milhares ou mesmo milhões de anos teria naturalmente deixado marcas muito mais evidentes nos sedimentos do que uma espécie que existiu por um curto período e depois se autodestruiu em uma guerra nuclear. Que espécie seria tão tola a ponto de se autodestruir com armas nucleares? E existem indícios disso na história da Terra. Um exemplo seria um aumento acentuado da temperatura, que pode ser datado de cerca de 56 milhões de anos atrás. Naquela época, a Terra passou pelo máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Durante esse máximo térmico, a temperatura média da Terra subiu até 15 graus acima do nível atual. Era um mundo completamente sem gelo, pois as temperaturas no verão eram tão altas que até mesmo os polos norte e sul derreteram completamente. Talvez tenha sido uma mudança climática causada por uma espécie antiga? Provavelmente não, embora haja indícios de que esse máximo térmico possa ter sido causado por uma liberação maciça de carbono fóssil enterrado na atmosfera. Todo o processo se estendeu por centenas de milhares de anos. Isso soa suspeitosamente como um processo natural e não como uma indicação de uma civilização siluriana. Pessoalmente, me parece improvável que realmente tenham existido outras civilizações inteligentes que dominaram o planeta Terra, mas ainda assim é muito interessante estudar a hipótese siluriana, pois ela pode nos ajudar a entender melhor a evolução em exoplanetas. Adam Frank diz a respeito: ao questionarmos sobre civilizações que se perderam nas profundezas do tempo, também questionamos a possibilidade de regras universais que controlam o desenvolvimento de todas as biosferas em todo o seu potencial criativo, incluindo o surgimento de civilizações. Empolgante, não é? Mas as pistas sobre civilizações passadas não se limitam apenas a considerações teóricas. Bem debaixo dos nossos pés podem estar escondidos segredos que mudariam tudo. Vamos pegar as mundialmente famosas pirâmides de Gizé como exemplo. E se aquilo que podemos ver for apenas a ponta do iceberg? Dois cientistas afirmam, com tecnologia de ponta, ter descoberto algo inacreditável sob as pirâmides. Esses gigantescos monumentos de pedra não são apenas os mais antigos, mas também os únicos remanescentes das 7 maravilhas do mundo antigo. Construídos há mais de 4.500 anos, eles continuam fascinando pesquisadores e turistas até hoje. E agora, 2 cientistas afirmam ter feito uma descoberta realmente impressionante. Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, na Itália, e Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, na Escócia, anunciaram em uma apresentação que encontraram algo incrível sob as pirâmides de Gizé com a ajuda da mais moderna tecnologia de radar. Uma enorme rede subterrânea que, segundo eles, é 10 vezes maior do que as próprias pirâmides. Os 2 pesquisadores usaram um método especial chamado tecnologia SAR, abreviação de Synthetic Aperture Radar, radar de abertura sintética. Esse método analisa ondas de radar refletidas pela Terra para criar imagens tridimensionais do subsolo.
Segundo Beyond, esses dados foram usados para reconstruir o que está sob a areia do deserto. E o que exatamente os pesquisadores dizem ter descoberto? Beyond explica. As imagens mostram 8 estruturas cilíndricas que identificamos como poços. Elas estão dispostas em 2 fileiras paralelas e cercadas por corredores espirais descendentes. Nós as encontramos sob cada uma das 3 pirâmides e elas parecem servir como pontos de acesso a esse sistema subterrâneo. Isso soa realmente impressionante à primeira vista. Os supostos poços devem chegar a cerca de 650 metros de profundidade e toda a rede deve se estender por vários quilômetros. Para efeito de comparação, a pirâmide de Kéops tem apenas 146 metros de altura. Portanto, supostamente existiria aqui uma cidade subterrânea que ofuscaria completamente as construções visíveis. Em um comunicado à imprensa, os resultados foram euforicamente descritos como revolucionários. Se a descoberta for verdadeira, ela poderia reescrever a história do Antigo Egito. Antes de jogarmos todos os nossos livros de história no lixo, talvez devêssemos nos perguntar se essas afirmações espetaculares fazem sentido. E há algumas inconsistências. Em primeiro lugar, é notável que o estudo ainda não tenha sido publicado em uma revista científica especializada. Isso é sempre um pouco suspeito, pois normalmente essas descobertas sensacionais só são divulgadas depois de passarem pelo crivo crítico de outros especialistas. O professor Lawrence Conyers, um renomado especialista em radar da Universidade de Denver, observa: com essa tecnologia SAR, simplesmente não é possível penetrar tão profundamente no solo. No entanto, ele admite que é perfeitamente possível que existam pequenas estruturas como poços, cavernas ou câmaras sob as pirâmides. No ano passado, uma equipe de cientistas japoneses e egípcios descobriu uma misteriosa estrutura em forma de L sob o cemitério real, com pelo menos vários metros de comprimento e cheia de areia. Essa descoberta foi feita com a ajuda da tomografia de resistência elétrica, um método bem mais confiável que o SAR. O professor Motoyuki Sato, da Universidade de Tohoku, no Japão, disse sobre a descoberta: isso pode ser parte de uma estrutura artificial, porque essa forma em L não seria criada por processos geológicos naturais. Nós esperávamos encontrar algo, mas não esperávamos encontrá-lo ali. Essa estrutura pode ser uma espécie de entrada para um templo ainda não descoberto, uma câmara funerária ou uma sala ritual. E essas descobertas confirmadas mostram, portanto, que o Planalto de Gizé realmente guarda segredos. Mas estamos muito longe de uma gigantesca cidade subterrânea. Por mais sedutora que seja a ideia de uma cidade escondida sob as pirâmides, provavelmente trata-se aqui de uma combinação de má interpretação de dados de radar e um pouco de fantasia demais. E parece que muita gente também se pergunta sobre a colonização da Antártida, porque o YouTube está cheio de vídeos meio duvidosos sobre civilização na Antártida, e dá para dividir essas teorias em 2 grupos. Primeiro, já houve pessoas que habitaram a Antártida no passado? Segundo, alguma outra civilização não humana deixou vestígios na Antártida? Vamos começar com a primeira afirmação. Já existiram assentamentos humanos na Antártida? Um dos principais argumentos é o mapa de Piri Reis. Em 1513, esse mapa foi criado pelo cartógrafo e almirante otomano Piri Reis. 21 anos antes, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Esse mapa é conhecido por sua incrível precisão na representação das linhas costeiras da América do Sul e da África. Naquela época, muitos mapas mundi pareciam meio bagunçados e não representavam com muita precisão a aparência exata das linhas costeiras, nem a distância entre os continentes. O mapa de Piri Reis é acima da média, mas talvez o aspecto mais fascinante desse mapa seja a representação de uma terra misteriosa ao sul da América do Sul, provavelmente perto do Polo Sul, que por sua posição lembra suspeitosamente a Antártida. Pela posição, poderia ser a região da Antártida, hoje conhecida como Terra da Rainha Maud e reivindicada pela Noruega. E agora talvez alguns de vocês digam, mas ao sul da América do Sul também está a Antártida. Qual é o problema? Hoje em dia, acredita-se que a Antártida só foi descoberta em 1820. É isso mesmo, só conhecemos a Antártida há cerca de 200 anos. E aqui está um fato curioso realmente incrível. O planeta Urano foi descoberto antes da Antártida, já em 1781. O que há de tão especial no mapa de Piri Reis? Pessoas como Erich von Däniken, por exemplo, afirmam não apenas que Piri Reis teria representado a Antártida em seu mapa, mas ele mapeou as linhas costeiras exatas da Antártida sem gelo, o que só poderia significar que ele obteve essas informações de uma antiga civilização avançada que já morava na Antártida há tanto tempo que ainda a conhecia sem gelo. Então será que pessoas já descobriram a Antártida antes e talvez tenham se estabelecido lá? Mesmo que isso fosse super fascinante, é muito provável que não seja o caso.
Porque a afirmação de que o mapa de Piri Reis mostra a linha costeira exata de uma Antártida sem gelo pode ser facilmente refutada. A forma original do continente antártico não é revelada simplesmente removendo o gelo. Devido a processos geológicos, a linha costeira da Antártida no passado era muito diferente do que se imagina hoje. O arqueólogo Nick Thorpe, do King Alfred's College em Winchester, diz sobre isso. O peso de milhões de toneladas de gelo comprimiu consideravelmente a crosta terrestre. A linha costeira era muito diferente do que se vê agora sob o gelo. As ilhas antárticas próximas à costa, que são equiparadas às do mapa de Piri Reis, teriam então desaparecido. Se olharmos para o mapa sem preconceitos, as ilhas misteriosas correspondem exatamente às Malvinas. Então, as ilhas no mapa de Piri Reis provavelmente não mostram ilhas diretamente em frente à Antártida, mas talvez as Ilhas Malvinas. Na verdade, elas foram descobertas muito antes da Antártida. E o que dizer da grande massa de terra representada no mapa ao sul da América do Sul? Hoje, a maioria dos cientistas acredita que se trata de uma fantasia ou do continente fictício Terra Australis Incognita, que os cartógrafos medievais inscreveram em seus mapas mundiais porque, por uma questão de equilíbrio, supunham que ainda havia algo ali, com razão, como sabemos hoje. No entanto, nada indica que a Antártida tenha sido realmente representada aqui. Na Antártida, também não foram encontrados vestígios de assentamentos humanos do passado. Hoje, a situação é diferente. Além de muitas estações de pesquisa, existem 2 assentamentos humanos civis na Antártida. A vila chilena Vila Las Estrellas, com 80 mil habitantes, e a estação argentina Esperanza, com 66 pessoas. Ok, então aparentemente não houve civilização humana na Antártida, mas e quanto às civilizações não humanas? Entre os pré-astronautas, é absolutamente aceito que o continente gelado era o lugar ideal para culturas avançadas extraterrestres ou até mesmo intraterrestres. Acredita-se que a entrada para a Terra Oca esteja aqui, ou que OVNIs enterrados de visitantes das profundezas do cosmos estejam escondidos neste local. Na verdade, não é uma pergunta absurda, pois o homem moderno existe há apenas cerca de 200 mil anos, mas a Terra existe há 4 a 5 bilhões de anos, portanto, teria havido tempo suficiente. E, ironicamente, as condições na Antártida eram bastante boas no passado. Há 90 milhões de anos, por exemplo, a Antártida ainda era coberta por uma vegetação densa. As temperaturas eram semelhantes às atuais na Itália. O geólogo marinho Johan Cleges diz: "Foi uma época emocionante para a Antártida, foi basicamente a última vez que todo o continente foi coberto por vegetação e provavelmente também por animais selvagens, dinossauros e tudo mais." Sabemos disso com bastante certeza, porque foram encontrados vestígios de coníferas e samambaias arbóreas a até 30 metros de profundidade sob o leito marinho antártico. O período Cretáceo foi uma época muito quente na história da Terra e, devido às altas concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, a Antártida ficou agradavelmente quente. Quente o suficiente para uma espécie inteligente não humana? Então, provavelmente teríamos que encontrar algum vestígio disso, certo? Também aqui ouvimos repetidamente sobre supostas pirâmides no gelo eterno, como por exemplo aqui. Uma curiosa formação geológica que pode ser vista no Google Maps. Será que é uma construção de uma civilização pré-humana? Não. O professor de ciências do sistema terrestre Eric Reinott, da Universidade da Califórnia, diz: "É só uma montanha que parece uma pirâmide. Formas piramidais não são impossíveis. Muitos picos parecem pirâmides em algumas partes, mas só tem 1 ou 2 faces assim, raramente 4. E também podemos procurar por esses possíveis vestígios sob o gelo. Este mapa foi criado a partir de uma combinação de dados de radar e satélite. O vermelho representa os picos e o verde representa a Terra acima do nível do mar. A tecnologia de sondagem por radar nos permite ver sob o gelo antártico, enviando ondas eletromagnéticas para o gelo e registrando os sinais refletidos. Esses sinais fornecem informações sobre camadas subterrâneas, a topografia do subsolo e outras características como água líquida ou certas camadas de rocha. Isso permite que os pesquisadores criem mapas detalhados das estruturas subterrâneas da Antártida. Se houvesse vestígios de civilizações passadas lá embaixo, há muitos indícios de que já os teríamos detectado com a nossa tecnologia. Portanto, de modo geral, pode-se dizer que não houve nem antigos colonizadores humanos, nem visitantes extraterrestres na Antártida. E da próxima vez que aparecer um vídeo desses no seu feed do YouTube, você já pode imaginar que é muito provável que seja bobagem. É incrível quais segredos o nosso planeta ainda guarda para nós. E independentemente de a hipótese de sido estar correta ou não, uma coisa é certa: a Terra está cheia de surpresas que ainda não descobrimos.
sobre todas as futuras sensações arqueológicas e avanços científicos, é claro que vou manter vocês informados aqui no canal. Então, se ainda não fez isso, aperte agora o botão de inscrever-se e não se esqueça de deixar o like. Quem sabe a gente chega a 5.000 curtidas, eu ficaria muito feliz com isso. E agora, vamos viajar para uma civilização realmente perdida. Meu próximo vídeo é sobre Doggerland, que alguns chamam de Atlântida do Mar do Norte. Essa terra misteriosa foi soterrada pelas águas por um mega tsunami e hoje os pesquisadores têm certeza. Havia pessoas vivendo lá naquela época. O que é Doggerland? Vamos ver no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de clicar, é muito emocionante. Como sempre, no canto inferior direito, há outro vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!